Este programa é indicado para maiores de 16 anos. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Cine Nerd, o seu podcast de cultura pop, onde a gente fala de filmes, séries, animes, jogos, livros e tudo mais o que cerca esse mundo nerd. Eu sou o Valdir e eu quero dizer que eu nunca pensei que eu ia chipar tanto um anjo e um demônio. Fala gente, tudo bem com vocês? Vocês sabem que eu sou a Bruna e a única frase de efeito que eu tenho para o episódio de hoje é: eu nunca achei que eu fosse gostar tanto de um anjo. Nunca achei que eu fosse torcer para um anjo, mas vambora. Bom, nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre como adaptar direito a obra do Neil Gaiman para uma série de TV, né? Que com a simplesmente ótima Good Omens, ou, como ficou conhecido aqui no Brasil, né, Belas Maldições, que é um nome muito mais fácil, então daqui pra frente a gente vai falar só Belas Maldições. Tá? Eu ia falar isso, vocês só vão ouvir da minha boca o termo Belas Maldições, porque no outro nome é muito complicado, o meu mero e humilde inglês não permite essa fala. Não. Inclusive eu tenho quase certeza que eu falei errado. Mas um detalhe legal do nome original em inglês é que não tem nada a ver, ele realmente se traduz ali uma coisa parecida com Belas Maldições, mas por causa da forma como ele é falado, muita gente pensou que era alguma coisa como Bons Homens, e que também encaixaria muito bem. Eu ia falar isso, eu ia falar assim, falar o termo ali no dito em inglês, parece que eu tô misturando português com o inglês em Good Omens. Não faz sentido isso, não deve ser essa pronúncia. Mas se fosse Bons Homens também ia fazer muito sentido com a série, porque, né, se tem dois homens incríveis, são aqueles. Então, é aí que tá, a gente não poderia usar esse termo, visto que eles não são homens, né? Eles são representados como homens. Então, Enfim. Mas você vai seguir a literatura à risca como tá realmente na Bíblia, tá nos dizeres, tanto um ser angelical, porque a gente vai usar os dois para um ser angelical, porque, né, apesar de ser ali o diabo era um anjo. Eles não têm sexo, então eles vêm numa forma masculina porque a palavra está no masculino, não que eles tenham um gênero. Tanto que no Sobrenatural eles vão deixar isso muito mais claro, que eles vão utilizar tanto mulher quanto homem, mas a palavra continua sendo o mesmo, anjo. Então, assim, naquela questão ali, eles não chegam bem a ser homens, é que a representação da palavra em si é aquela. Ok. Mas que ficaria um nome legalzinho, ficaria. E... Mas antes da gente entrar aí de vez no assunto, a gente tem alguns recadinhos aí, né, Bruno? E aí, vocês querem nos acompanhar aí? Recadinho? Quase 100% do tempo, né? Porque, na verdade, nem lá a gente fica 100% do tempo. Mas se você tem aí curiosidade para saber mais sobre nosso programa, sobre as coisas que nós fizemos, sobre nós, porque às vezes aparece a nossa carinha lá, interagir com a gente, saber mais sobre o próximo episódio. Pode ser que tenha alguma live aí ao decorrer do mês, ao decorrer da semana surpresa, você não vai saber. Então siga a gente lá, que se você nos seguir, você vai saber disso, porque pelo menos assim, com uns 15 minutos de antecedência, a gente avisa você que vai acontecer uma live e aí você estará lá. Brincadeira, gente, 15 minutos não. Mas 1 hora, umas 2 horas antecipadamente, a gente pode avisar vocês. Então segue a gente lá para você interagir, dar dicas, né, sugestões, não dicas, mas sugestões do que vocês gostariam aí de ouvir aqui no programa conosco. Se vocês querem mais tretas estilo Marvel contra DC, ou se vocês querem mais tretas no sentido de vamos socar cara de nazista, ou se vocês querem assim mais um paz e amor aqui, só dá um toquezinho lá pra gente, manda sua sugestão no @CineNerdOficial no Instagram. É isso aí. Bom, vamos começar aqui falando aqui que Belas Maldições é uma série do Prime Video, né? Que ela é uma adaptação do livro de mesmo nome, que foi escrito pelo Neil Gaiman e pelo Terry Pratchett,
que o nome também é quase tão complicado quanto o nome da obra em inglês, né? Na verdade, até um pouco mais. Que, na verdade, pelas pesquisas aqui, a gente descobriu que ela já devia ter virado filme ou série há mais tempo. Só que o projeto todo foi interrompido devido à morte do Terry em março de 2015. Só em janeiro de 2017 é que finalmente a Amazon deu o sinal verde, colocando o Neil Gaiman como um dos produtores executivos e como showrunner da série. Ou seja, né, colocaram um dos autores da história encabeçando praticamente o projeto e com poder de decisão suficiente para ele realmente falar o que ia entrar e o que não ia entrar na série. Resultando aí, né, numa jornada muito mais que satisfatória para essa aventura aí, né, no melhor estilo sessão da tarde, poderia dizer? Acho que um pouco, né? Sim, bem, foi bem sessãozinha da tarde ali, tirando as cenas picantes, mas certo, cômica que existe ali, ainda tá pra sessão da tarde. Olha, eu ouso dizer que, na verdade, não sei se foi muito pela questão do autor ter morrido, do coautor ter morrido ali, mas eu acho que foi naquela coisa de vamos lançar aqui primeiro o Deuses Americanos, que vai pegar um público bom pra ver se ele vai ter sucesso, depois a gente vê se a gente segue com esse aqui. Porque, querendo ou não, são duas séries de temas polêmicos. Não podemos deixar de apontar isso, até porque mais pra frente ali, com 2 episódios, acho que com 2 semanas, menos de 2 semanas de lançamento do seriado do Belas Maldições, houveram manifestações, parte religiosas, petições que foram até sem pé nem cabeça, para que houvesse um cancelamento dessa série, porque hoje em dia, né, você não pode cutucar ali, falar, na verdade não é nem cutucar, mas você não pode falar de outra religião que não seja mesmo que seu coleguinha siga, porque ele vai se sentir ofendidinho. Então tudo gera-se ali uma manifestação. Então eu acho que eles já jogaram essa coisa de vamos ver qual vai ser a polêmica que os americanos vai causar, para ver se nós vamos aguentar a próxima, porque a gente tem dentro de Belas Maldições ali grandes polêmicas, se assim podemos dizer. Então. Inclusive, na época, um pouquinho antes do lançamento da série, saiu uma entrevista do Neil Gaiman, que uma passagem ali da entrevista, ele fala que se você ficar ofendido com Belas Maldições nos primeiros 5 minutos, se prepara que fica só pior. Né, tipo isso. Assim, a intenção da série, com um monte desses detalhes, assim, porque na verdade, assim, a série tem muita polêmica? Tem. Só que a maioria das polêmicas são coisas que não são importantes para a história, são realmente cutucadas. E ele cutuca coisas que, no fundo, não eram para ser uma questão. Cite exemplos. Por exemplo, uma coisa que eu vi gente reclamar. Teve a representação, nem 5 minutos de episódio. A voz de Deus é retratada com a voz de uma mulher. E eu vi gente reclamar, e tipo, mano, qual o problema de ser uma voz de uma mulher? Tá maravilhoso. A minha pergunta aqui não foi essa. A minha pergunta aqui foi tipo assim, você falou bem no comecinho ali da sua frase. Ele colocou coisas para que fossem cutucadas, que não faria o menor sentido estar ali na história daquele jeito ou não. Essa seria um ponto que você tá falando? Também, eu não digo que não faria sentido, mas que ser daquele jeito ou não faz diferença. É realmente para ver, para cutucar quem se incomoda pelo simples fato de ser daquele jeito, sabe? Pelo menos é a forma como eu vi. Porque não tem motivo para se incomodar. São coisas, assim, por exemplo, Adão e Eva, acho que é no 2º ou 3º episódio, que Adão e Eva são retratados como um casal de negros. Tipo, no primeiro episódio que começa a explicar como tudo aconteceu. Sim, e tipo, ok, não existe um problema com isso, não é pra ser uma questão. Ok, nitidamente pra colocar pras pessoas que não aceitam que, não, Adão e Eva era pra ser um casal de brancos. Pode não ser. Eu acho engraçado esse povo que acha que a história bíblica é uma história branca, cara.
Gente, nós estamos falando de Oriente Médio. Vocês têm noção que ninguém no Oriente Médio é branco, seus cara de cu? Não existe gente branca no Oriente Médio. Eles não são caucasianos, pelo amor de Deus. Se você tem a noção aí, se você segue esse pensamento de que Jesus Cristo foi um homem realmente de carne e osso e tudo isso, e na sua cabeça ele era um homem branco, loiro, dos olhos azuis, por favor, vai seguir outra religião, porque você tá na religião errada, você não tá na religião certa. E isso, pra quem não entende, é uma característica cinematográfica e preconceituosa, essa porra. Quando a galera resolveu ali fazer filmes sobre conteúdos bíblicos e falou, tá, porque vamos lá, qual foi o primeiro filme bíblico que surgiu no mundo cinematográfico? Vamos colocar aqui só para eu vou procurar aqui rapidamente só para poder utilizar o ano. Olha, tá aqui, ó, que o primeiro filme bíblico já lançado foi entre o ano de 1959 entre 1959 e 1966. Vão ter vários pontos aqui que vão divergir disso. Vão falar que o primeiro filme foi chamado A Bíblia, de 1966, mas também a gente vai ter o Ben-Hur, eu não sei como é que fala isso, Ben-Hur, eu acho, de 1959. Então, assim, gente, era um ano ali, uma época, um período da segregação. Então, tipo assim, pegaram a Bíblia e falaram, então, gente, como é que a gente vai botar aqui um cara negro, um cara de cor, um cara lá do Oriente Médio pra fazer papel de Jesus? Não podemos, vamos pegar um branco, então, vamos falar que Jesus era branco dos olhos azuis. A única pessoa branca dos olhos azuis no Oriente Médio, já que ele era ali um milagre de Deus, vamos colocar dessa forma. E a galera abraçou essa ideia como se ela fosse a ideia real. E leva isso pra vida. Outro ponto que o povo não entende é que Deus não é gênero. É um ser superior. Um ser superior, meu filho, não tem voz feminina, voz masculina, não tem partes do corpo. Ele é um ser, ele é uma força pensamento, criatura. Você não dá um gênero para uma força pensamento, não existe. Então, se pudessem ali, e óbvio que eles vão usar isso, né? Porque, como você falou, voz feminina para cutucar, porque a galera acha que é homem, porque o homem é forte, o homem faz tudo e a mulher não faz porra nenhuma. Então, botaram isso na cabeça. Mas eu acho que eu seria ninguém nunca assistiria nenhum filme meu nesse sentido, porque eu seria muito mais filha da puta, sabe? Eu ia fazer umas coisas assim que até Deus lá de cima vai olhar e falar, gente do céu, fui dar asa pra cobra, olha. Porque eu ia botar uma voz em Deus assim, que não ia ser nem masculina, nem ia ser feminina, ia ficar parecendo o ET Bilu, pra foder a história, a cabeça de todo mundo. Eu ia botar ali o Jesus, um negão sarado, fudido, que ia sentar o pau em todo mundo lá no Egito. Gente, nossa, eu ia ser massacrado, hein? Tá vendo? Por isso que Deus nunca me deu o poder de escrever um livro, porque ele sabe que eu ia fazer esse tipo de merda. Deus falou assim, criatura, você vai descer com muita imaginação nesse seu cérebro, mas a sua preguiça vai ser maior, porque se um dia você parar pra escrever, você vai morrer, você vai voltar pra cá. Então a gente vai te dar o dom da imaginação, mas também a gente vai te dar o dom da preguiça. E foi isso que aconteceu com... É pra ter um equilíbrio, né? É pra ter um equilíbrio, exato. Porque, nossa senhora, eu ia foder tanto a cabeça das pessoas que vocês nem imaginam. Inclusive nesse exato momento, a gente deve estar perdendo uns 15 ouvintes ou mais depois dessa minha fala. E, na boa, eu quero que vocês vão se fuder. Então, mas assim, inclusive, quanto à representação, não só de Deus, mas de Deus, Jesus Cristo e tal, acho que uma das coisas que eu mais gosto, assim, uma das obras que eu mais curti foi A Cabana, que é muito legal, porque ele coloca para ser representado como Deus, Jesus e o Espírito Santo, que é a Santíssima Trindade. Ele coloca Deus como uma mulher negra, Jesus como um homem de origem latina
e o Espírito Santo como uma mulher asiática. São basicamente os 3 grupos ali mais segregados nos Estados Unidos. É só para dar o tapa na cara, ó. Eu não preciso ser do jeito que você acha que eu tenho que ser. E é isso. E uma das grandes viradas ali é que tem um momento ali do filme, né, da cabana, que Deus, ele muda, ele toma a aparência de um homem. E aí o personagem fica lá meio, nossa, mas e aí, o que aconteceu? Ah, não, é porque hoje você precisa de um pai. Porque aí era um momento do filme em que o personagem ia resolver um problema que ele tinha interno com o pai dele. E, assim, é isso. Ele toma a forma que ele quiser, não é como você quer que seja. Existe. É Deus, é isso. Ponto. Cara, você quer ver um filme que eu acabei de lembrar que eu achei quando eu era criança com as minhas primas adolescentes. É um filme que eu nunca esqueço. Acabei de encontrar aqui, vou até baixar ele pra assistir depois, porque ele é maravilhoso. Ele é um filme do ano de 1999, ele tem 2h10 de pura cutucação na igreja, de 99, que se chama Dogma. Ele conta a história de 2 anjos que caíram e estão tentando voltar para o céu. Esses 2 anjos, eles serão ali interpretados, eu não sei dizer quais os nomes dos atores aqui agora, porque eu nem lembro da cara dos autores, mas eles são interpretados, o personagem, como 2 adolescentes da década de 90, que é taxado como os maluqueiros da história, porque eles eram roqueirões, skatistas do Caralho 4. E aí, tipo, tem um monte de anjo nesse rolê todo. E no final dessa porra toda, óbvio que tem demônio também, mas no final dessa porra toda, Deus é Alanis Morissette. Você tem noção? Deus desce, é Alanis Morissette. E quando ela vai falar, ela não tem uma voz que é feminina ou masculina. Não, quando ela vai soltar a voz, sai uma nota musical que meio que explode a terra toda. Porque dá a entender que Deus não fala, caralho. Porque Deus é uma força-pensamento. E, nossa, esse filme é maravilhoso, gente. Só baixa e vão assistir. Eu vou procurar o link do torrent desse filme e vou deixar na descrição dessa postagem pra você baixar e assistir e entender o quão maravilhoso isso é. E é um filme que foi feito para cutucar a igreja da época e não teve tanta porra de mimimi como tem nesses mundos de hoje. Eu tenho vontade de, nossa, dar um tiro em cada testa que eu vejo de nego fazendo mimimi sem motivo. Sabe o que eu acho que é isso? 2 coisas. Uma falta de louça cheia, de pia cheia de louça pra lavar, porque se tivesse, não tava causando treta no ouvido dos outros. E é aquele meme que eu também vou usar lá nos comentários. Falta de Lola. Muita Lola. Porque se tivesse Lola, não tava nessa putaria. É simples. Grande Cebolinha. Mas olha, eu tenho uma... É até óbvio que tem essa parte também. A geração de hoje realmente ela tá muito assim. Mas se for ver também, é uma coisa de que na época também as pessoas não tinham tanta voz na internet pra poder... Quase não existia, né? Internet. Para as pessoas falarem. Não existia internet para as pessoas falarem, mas era uma época que era o finalzinho da década de 90, e você vai ver isso em tudo quanto é filme, em tudo quanto é reportagem daquela época, vários grupos de pessoas, porque eram pessoas que não tinham louça para lavar, e que ficavam nas portas das grandes produtoras, em portas de igreja, em portas de qualquer coisa que ele achasse que você estava indo contra o que você estava falando, para fazer manifestação. É tipo a Avenida Paulista hoje em dia. A Avenida Paulista, cada 3 vezes por semana tem uma manifestação nela. E olha lá, se não for mais, né? Tipo, 1 vez por dia. Pelo menos vai ter. É a mesma coisa. De coisas totalmente diferentes, né? Coisas conflitantes. Tipo, um dia é uma coisa, outra coisa é o outro lado indo lá, né? Exatamente. Então, não tinha internet, mas esse povo ia pra porta dos lugares pra causar. Então, assim, é a mesma coisa. A diferença é que naquela época não tinha tanta visão, porque não tinha acesso à internet pra sair postando tudo isso. Aí, com a internet, nós criamos o quê? O hábito do sedentarismo, que é a pessoa sentar o cu dela na cadeira e não tem a mínima capacidade nem de levantar a bunda da cadeira pra ir lá na porta do coleguinha e falar: eu não concordo com o que você tá falando. Não. Ele vai manifestar dali mesmo de onde ele tá. Ele vai abrir uma porra de uma página em alguma rede social da vida e vai criar protestos de
Eu não concordo com essa porra, você é um pau no cu, eu sou o certo e você é o errado, e eu quero que se foda a sua opinião. E é isso. É bem isso, mano. E vamos concordar também que por mais que a pessoa estivesse errada, quando ela fosse na frente dos lugares, pelo menos ela se dignava, pelo menos ela tinha a decência de dar a cara dela a tapa pra falar, a minha opinião é diferente. Na internet as pessoas colocam o avatarzinho do Naruto. Gente, você vai ver alguma coisa tira. Quero dizer pra vocês que eu acabei de achar o link aqui desse filme maravilhoso. Grande Torrent, beijo pra quem inventou o Torrent. Somente pra galera desse site aqui, vocês são maravilhosos. Já vou colocar lá na descrição desse episódio, vou deixar salvo aqui, já vou baixar pra me assistir de novo, porque é um filme fodástico, mano. São 130 minutos de pura cutucação no cristianismo pra ver quem é que vai se doer primeiro ali, qual dos lados. Mas vamos voltar aqui pra Belas Maldições, que esse que é o tema de hoje, né? Mas tem tudo a ver. É isso, tem tudo a ver. A gente deu essa volta aqui pra falar que realmente Belas Maldições é feito pra cutucar. Só que no fim das contas, se você consegue não se sentir incomodado com essas coisas, que no fim das contas são coisas que não deveriam incomodar, você percebe que Belas Maldições ela traz uma mensagem muito legal. E é o fato de que não importa qual a sua origem, de onde você vem, desde que você esteja disposto a fazer o que você acredita ser correto. Que é o caso lá do Anticristo, é o caso principalmente talvez do Crowley, que ele é o demônio que ele estava embutido da missão de causar a treta toda do Armagedon. Que é isso? Se você ainda não se ligou, a treta em torno ali de Belas Maldições é que vai começar o Armagedon, o Anticristo está na Terra, e eles vão liberar ali os Cavaleiros do Apocalipse. Inclusive, eu adorei a releitura dos Cavaleiros do Apocalipse, que eles trocam a praga pela poluição, que faz muito mais sentido nos dias de hoje. É maravilhoso, é muito bom. Mas é aquilo que nós falamos no episódio, nem lembro de qual episódio que é, me corrija aí. Que, na verdade, as coisas, elas estão ali... A galera que não tá vendo o apocalipse já acontecendo, do tipo... Gente, já tá aí. É o que vocês queriam, ele já chegou, ele só foi adaptado. Deus só olhou e falou, gente, por que eu vou colocar uma... Sei lá, como é que eu vou citar algum ser do apocalipse aí pra mim poder entender? Como é que eu vou colocar as 10 pragas do Egito num período onde não vai fazer mais sentido pra eles? Ou que eu vou inovar, vou colocar uma coisa que eles nunca nem vão imaginar que é algo que tá ali. Então fez o quê? Vou lançar um vírus novo aí pra vocês, ó. Toma aí, se pode. Aceita e fica bem. Aceita que dói menos. Daqui 10 anos vocês vão entender do que eu tô falando. Que horror. Gente, Deus gosta de inovar. A gente falou disso em live, na verdade. Vocês estão achando que Deus gosta de pegar vocês assim, tipo, já sabendo que vocês sabendo o que ele vai fazer? Não, é inovado. Vocês acham que lá na época medieval, lá, quando foi lançada a peste negra, todo mundo já tava esperando pela peste negra? Não tava, gente. Deus tem um livro ali de inovação que ele fica assim, deixa eu ver qual ano isso aqui vai se encaixar melhor. Preciso colocar num período que vai se encaixar, porque não adianta ele colocar um vírus igual o Coronga nosso aqui. Se ele bota um vírus desses, sei lá, num período, sei lá, década de 90, por exemplo, não ia rolar, gente. Não ia, a galera ia entrar em desespero. Certeza que metade da galera, não que isso já não esteja acontecendo por aí, tá, pessoal? Mas certeza que boa parte do mundo aí teria acabado com a própria vida antes do próprio vírus, porque seria uma histeria coletiva, como a gente já falou em outros episódios de outro programa, muito grande. Então, E eu tô dando esse termo cômico, gente, mas a questão aqui é que, assim, não adianta ele criar aqui pra vocês um ponto do apocalipse. Eu não tô conseguindo achar a palavra que eu quero, mas eu vou tentar conseguir aqui. Não adianta ele jogar um ponto do que vai acontecer no apocalipse de um livro que foi escrito há milhões de anos atrás, se ele não vai bater com a configuração atual, vamos chamar assim.
É a mesma coisa de você querer jogar Atari no mundo onde você tem realidade virtual, tá ligado? Não faz sentido. É legal, mas tipo, não vai ser tão realista, não vai ser tão legal porque você já passou por outros jogos, por outras fases. Então ele vai adaptar. Que nem a questão de um dos Cavaleiros do Apocalipse terem sido modificados para poluição, que foi como é que era? A peste, né? A praga e a peste. Ele. Faz muito mais sentido você fazer isso, porque é o que tá acabando com o mundo. Naquela época era a peste, né? Literalmente, eram as doenças. Hoje em dia não, hoje em dia é poluição. Hoje em dia, se você for parar pra puxar aí a quantidade de nego que morre problemas pulmonares é gigantesca. E esses problemas pulmonares são causados pelo quê, gente? Pela poluição, pelo amor de Deus. Então, assim, tá aí. Você só não vê se você não quiser. Então... Então, é uma coisa que a própria série traz muito, né? Que inclusive a gente acabou surgindo esse assunto numa live lá do Campeiro Cast, outra coisa totalmente diferente, mas porque a gente fez esse paralelo, porque é uma questão de interpretação das coisas. Que em Belas Maldições é um artifício ali de roteiro, porque a série, ela é, apesar de ter essa mensagem legal, de ter toda essa cutucada nas coisas, ela faz uma interpretação das coisas. A personagem lá, que ela é a descendente, né, da bruxa que escreveu as profecias, ela faz uma interpretação lá das profecias da ancestral dela. Só que, assim, as coisas estão acontecendo de um jeito, digamos, adaptado. É o que você estava falando aí agora, de uma forma que faz mais sentido com o mundo de hoje. E ela não estava se ligando, porque ela estava achando que ia seguir ao pé da letra o que estava escrito. E, cara, era uma pessoa de uma época totalmente diferente que escreveu aquilo ali de acordo com o que ela entendia do que ela estava vendo. Não vai ser ao pé da letra. Você tem que fazer uma interpretação, sabe? Sabe aquela coisa de que a gente tenta aprender na escola de interpretação de texto? É mais ou menos isso. Então, o problema é aquela questão, né? Tipo assim, ele vem justamente com esse seriado, não é nem problema, né? Mas no próprio seriado é um outro cutucão que ele vai dar pra sociedade aí. Porque se você não interpreta o que tá acontecendo ao seu redor, meu filho, você é um inútil. Que é o caso daquela menina. Que ela é descendente da bruxa, ela foi colocada ali pra salvar o mundo. Só que ela não tá interpretando o que tá na porra do papel. E até esse momento em que ela não consegue interpretar o que tá acontecendo, ela tá sendo uma inútil. É simples. Depois, quando ela para, que ela realmente percebe, ela fala: caralho, mano, tudo foi adaptado, não é dessa forma. Aí ela começa a fazer o papel dela de salvar o planeta, de salvar o mundo do apocalipse. Mas enquanto isso não acontece, ela continua sendo o que nós vamos chamar aqui de analfabeta de interpretação. Ela sabe ler, ela sabe escrever, mas ela não vai entender o que é para ser feito. E infelizmente isso é o que a gente mais tem no mundo. É o que eu falo todo santo dia. O mundo precisa de interpretação. Se você souber interpretar uma frase, meu filho, metade dos problemas desse mundo, sociais, políticos, econômicos, não existiriam. Nossa, o problema é a falta de interpretação. E o problema, além da falta de interpretação, é aquele ser idiota que sabe que tá errada a interpretação dele, mas fala assim: vou interpretar desse jeito mesmo, que é mais fácil, né? Mais fácil pra seguir a vida. Demais. Que é o preguiçoso. Olha, eu posso dizer que no meu trabalho eu lido quase diariamente com pessoas que elas não é que elas não entendem o que está acontecendo, elas fazem questão de não entender. Ou de entender do jeito delas. É muito isso. Mas, cara, acho, no fim das contas, eu acho que com todas essas cutucadas, pra mim a mensagem de Belas Maldições, eu acho uma mensagem muito otimista. Que é isso, que não importa muito de onde você vem ou o que fizeram com você, que você pode sempre ser melhor. E, cara, eu gosto muito disso, porque você pega ali toda a treta que eles têm ali com o Anticristo, que a cena da troca é hilária, é incrível, muito bom.
E no fim das contas, eles acabam fazendo a melhor coisa possível, sem querer, não era o que eles estavam imaginando que ia acontecer, que eles deixam o anticristo para crescer como uma família normal, para aprender realmente a diferença do certo e errado, para aprender a conviver com as pessoas, ter amigos, sabe? Ter uma vida comum, uma vida simples. Ao ponto de que chega um momento ali que, por mais tentado que ele seja, por mais que a natureza dele chame para aquilo, ele escolhe ser diferente. E você isso quer um tapa é maravilhoso. na cara da sociedade maior do que essa, e na sociedade que nós estamos vivendo atualmente, eu digo, de uma forma geral aí, doa quem doer. Ele pega o anticristo, ele pega o demônio, que é uma criança que deveria ter sido entregue para uma família que dá muito a entender ali, entre linhas, que era corrupta, que era o pior tipo de família que você poderia ter. E bota numa família humilde que mora no interior da Inglaterra, do Reino Unido. E essa criança ela vai ser criada de uma forma tão simples que na hora dela virar o anticristo, ela não vira, porque é uma escolha dela. Então é uma coisa do tipo assim, você pode ser o mal e você pode ser o bem. Pra onde você vai, eu vou ser o bem. Foi essa a escolha da criança. E mesmo ela tendo ali vários, como é que eu posso chamar assim, não é intercalços, mas teve influência, né, de outras situações puxando ela pro lado ruim da coisa, que ela ainda dá assim uma cambalhada e tal, e depois ela fala, não é isso que eu quero. A melhor parte pra mim desse seriado é a hora, literalmente o dia do aniversário dela, em que ela deveria virar o anticristo ali, e que começa toda a narrativa de Deus no fundo, e aí vem o cachorrão, que é o cachorro que ia levar ela, o cão do inferno, né, pra ela se transformar ali no bichão, e ela tá contando a historinha do tipo, eu queria um cachorrinho fofinho, e de repente aquele cão do inferno faz puff, e vira um cachorrinho fofinho, bonitinho, e tipo, que defende ela, porque essa é a obrigação daquele cão do inferno naquele momento, é defender o anticristo, só que ela vai transformar aquele bicho num bicho fofinho pra ela, e ele vai continuar defendendo ela mesmo assim, porque é o guardião dela. Então assim, foi uma escolha dela, é uma coisa que veio da criação dela, então mostra o quê? Que se você cria a criatura direito, ela vai crescer boa, ela vai ter opções, né? O que você vai ensinar para aquele ser. E uma coisa mais na cara da sociedade do que isso, cara, eu achei aquilo maravilhoso. Até se pegar essa imagem, essa cena e transformar ela num quadro e colocar ela em vários outdoors a cada, sei lá, 1 quilômetro daqui até o final do mundo, eu colocaria. Porque ela é perfeita. Eu vou além aqui. Pra mim é muito simbólico a questão de que o menino ele praticamente escolhe o pai dele, né? Porque... Sim. Vamos lá, ele é o anticristo, ele é filho do demônio. E quando sobe o demôniozão lá na Terra, só precisa um moleque falar alguma coisa pra Apocalipse começar, ele escolhe que não, você não é meu pai é o cara que me criou aqui, é o cara que me deu limite, é o cara que me deu bronca, é o cara que me abraçou quando eu precisei, é o cara que chorou junto comigo. E aí o demônio volta pro inferno e aparece o pai do menino lá indo atrás dele, pra dar uma bronca porque o menino sumiu, mas feliz porque encontrou o menino de novo. Sabe? É isso. E pra mim isso é muito simbólico, porque, por exemplo, eu, durante a minha vida inteira, eu vi muitas pessoas que têm problemas muito sérios com os pais. E que, sabe, não se dão bem, ou qualquer coisa parecida. E, cara, eu sempre lidei muito bem com meu pai. Infelizmente a gente não pôde conviver tanto. Uma porque ele precisou trabalhar muito e outra porque ele acabou morrendo muito cedo. Mas, independente de qualquer coisa, nossa, eu amo e sempre vou amar muito meu pai. Ele não era perfeito, ele tinha os defeitos dele. Mas, sabe, ele me ensinou através de exemplo o que é o certo e errado. E é a mensagem que isso passa. De que aquele pai, aquela família tão simples, tão humilde, conseguiu ensinar pra pessoa que era pra ser a personificação do mal na Terra, o que é ser uma boa pessoa. Tá? É isso. Nossa, essa série é maravilhosa. Pra mim, o problema dela é que ela não foi tão divulgada e as pessoas não assistiram.
Sim. Nossa, é maravilhoso, é incrível. Outra, assim, que vai condizer totalmente, porque na verdade essa série, se você parar pra analisar ela de cabo a rabo, ela é vários tapas na cara da sociedade, de situações diferentes, mas quando você analisa essas situações diferentes, elas têm o mesmo objetivo, que é mostrar o quê? Vão chegar em você e vão falar que você é a pior pessoa do mundo, que você é o filho da puta mor. Mas você não precisa ser o filho da puta mor. Você pode escolher ser outra pessoa se você quiser. Existem vários eus dentro de você. Você decide quem vai ser você ali. Que é a situação do próprio Crowley. Que foi jogado no mundo junto com o... Esqueci o nome dela, o nome do anjo. Como é que era o nome do anjo? Aziraphale. O Aziraphale. Pra ali, um tinha que instigar o fim do mundo e o outro tinha que proteger, né? Tipo, não deixar acontecer. Só que os filhos da mãe seguiram juntos do começo ao fim, que eles criaram um laço de amizade ali, onde você vai se deparar no final do seriado com o Crowley olhando e falando, mano, não quero fazer essa porra, mas não quero, não. E tipo, e ele vai dar a cara dele a tapa, ele vai enganar os outros demônios, ele vai fazer uma porrada de coisa porque ele simplesmente desiste e fala, cara, que bosta, não. Tipo, obviamente que ele vai ter influências do mundo real, porque você vai ver ele ali usando um Cadillac igual do Jim, você vai ver ele sendo influenciado por músicas maravilhosamente. Mas o cara faz de tudo depois pro fim do mundo não acontecer. Às vezes ele dá uma cambalhada porque ele fala, é o meu que tá na reta, né? Eu vou me fuder. Mas ele vai até o final tentando ali fazer o contrário do que foi mandado ele fazer. Tanto que ele tenta mentir ali boa parte do tempo quando os demônios começam a desconfiar que ele tá muito apegado ao mundo humano, que ele tá com muita amizadezinha com o anjo, né? E ele fica, não. Só que ele pega e joga merda no ventilador e prende a Legião. É a Legião não? Quem que é o... É a Legião, eu acho. Que ele prende dentro do telefone. Porque a gente tem a Legião, a gente tem a... como é que é o nome daquele cheio de bicho em volta dele? Tem um nome. Esqueci. Eles têm um nome cada um, que depois, quando começou a falar, eu falei, caralho, mano, era só eu ter olhado pros bichos em volta, pra cicatriz, que dava pra saber quem era. Mas o único que eu lembro é o da Legião. Que a Legião vai atrás dele no apartamento e ele faz uma armadilha e prende ele dentro do telefone. Nossa, né? É muito bom, cara. As formas como eles usam até os poderes, né? Os poderes de anjo, é muito bem utilizado. Eu acho muito legal, porque eles abraçam tanto o fantasioso num nível muito extremo, quanto o ridículo das situações. E por eles abraçarem isso, fica muito palpável, fica muito legal de acompanhar. Que, mano, ao mesmo tempo que é extremamente fantasioso, também é extremamente ridículo você pensar num anjo e um demônio fazendo amizade do jeito que eles fizeram. Que, sim. Eu digo, não sei se foi a mesma coisa que você, mas eu fiquei muito querendo que eles em algum momento falassem, não, eles são um casal. O Crowley e o Aziraphale, pra mim, eles são um casal. Deve ter uma porrada de fanfic deles casal na internet. Então, eu não fiquei com essa impressão, não fiquei assim com essa sensação, nem com essa impressão, justamente por causa desse pensamento que eu tenho aí já de muitos anos. Tipo, apesar deles terem colocado os dois como dois homens, não tem o sexo, né? Não tem um gênero. Mas, volta a minha fala pra dizer o seguinte, é o tanto de cutucão na sociedade que eles colocaram nesse seriado, que esse foi mais um deles. Então, pra falar assim, ó, dois homens representando aí seres do cristianismo e que vão se apaixonar um pelo outro, e eu quero que a sua opinião se foda. Foi isso que o Neil Gaiman esfregou na cara da sociedade. Então, gente, vocês estão se doendo por coisas que vocês nem sabem como é do outro lado. E na boa, cara, eu tô falando, Deus não dá asa pra cobra, nunca. Porque se desse pra mim, gente do céu, nossa senhora, o mundo estaria perdido.
eu quero tanto, assim, sabe? Eu não sigo muito o cristianismo e a galera sabe, mas eu queria tanto que chegasse um dia e eu, Bruna, tivesse errado, que realmente existisse aí uma força pensamento, uma força superior do cristianismo, que falasse assim, vocês queriam tanto a minha volta? Voltei. E chegasse aqui, olhasse pra cara desse povo e falasse, vocês estão errados aqui, ó, tá vendo o casal homossexual ali? Vocês vêm, o restante fica. Foda-se quem falou o contrário. Virasse pra cara deles e falasse, vocês estão vendo minha cor, seus filha da puta? Eu sou negro, quem vai se fuder agora é vocês. Sabe, eu queria tanto algo do tipo, eu queria tanto um Deus lá do Antigo Testamento pra virar pra esse povo e mostrar que eles erraram e se vingar deles, porque, nossa... E eu queria estar viva pra ver isso. Se eu não estiver viva, isso realmente acontecer, eu quero estar lá no meu terreninho do céu, porque eu já falei que eu faço algumas boações pra ter um terreno salvo lá no céu, né? Porque é caro um terreninho lá, gente. Vocês acham que aqui é barato? Lá é mais caro, tá? Que eu quero estar sentada no meu grande sofá rosa, na minha tela de 50 polegadas ou mais, comendo meu baldinho de pipoca e vendo esse povo se lascar com a chegada dele. Igualzinho no teatro. Queria que o Neil Gaiman fizesse ali umas próximas temporadas com, tipo, Deus voltando, assim, esfregando na cara da população. Que Deus, na verdade, é só uma força-pensamento, tipo assim, vem aquela luz, sabe? E, tipo, só o barulho de fundo. E com Jesus do lado olhando e falando, então, gente, sou Jesus, tá ligado? Aquele lá que vocês achavam que era branco do olho azul, sou eu. Eu queria tanto, ia ser tão maravilhoso, porque eu ia ver a galera se doer. E eu ia achar que, nossa senhora, a gente ia ter pauta pra esse programa pelo menos por uns 4 meses. Nossa, eu ia ter tanta coisa pra falar. Mas... Nossa. E aí foi legal você chegar, né, nesse ponto, porque não tem aí uma expectativa, né, de uma segunda temporada, porque inclusive eu achei que eu tinha pensado um negócio diferente, mas na verdade a adaptação aí dessa primeira temporada, ela já cobre o livro inteiro. Eu acredito, eu não li o livro, então eu achei que, até pelo nome, né, Belas Maldições, eu achei que fosse um livro mais de contos, e que eles tivessem pegado um conto do livro para poder fazer. E não, o livro inteiro é essa temporada da série. Então assim, ela fecha muito bem, ali a gente dá a cutucada ali, né, em deuses americanos, né, porque ao invés de querer estender um negócio que não precisa, eles pegam a história do livro, adapta de um jeito que funcione para uma série de TV, fizeram uma temporada, eu vou esperar você terminar de falar. Perfeito, ficou fechadinho, e se eles quiserem continuar, tem um desenvolvimento ali que dá para trazer mais coisa. Mas se não quiserem, ou se não der, enfim, se acontecer de não fazer, tá tudo bem, porque terminou muito bem. Então é muito legal. E aí a questão é, não existe aí tanto uma expectativa de segunda temporada, mas se o Neil Gaiman quiser escrever, mano, ele é o dono da parada, ele pode. E se for ele que escrever, cara, depois, com tudo que esse cara faz, eu só confio. Eu só, sabe, tipo, só faz. Só vem. Então, vamos lá. Vou até deixar anotado aqui, porque eu não posso esquecer essas coisas que eu prometi pra vocês, que eu vou colocar lá na descrição, que é o link do filme, né? E, gente, essa questão da segunda temporada, tenho aqui algumas novidades, ou não, ou só curiosidades, pra deixar vocês aí com a formiguinha no rabo. O que acontece? Foi soltado recentemente que eu digo foi entre o ano passado. Deixa eu só ver se eu consigo data aqui pra vocês, pra eu não passar datas erradas, tá? Sobre possibilidades de uma segunda temporada, tá? A primeira coisa que eu tenho pra falar aqui é a própria fala do Neil Gaiman, onde ele vai olhar pra galera e vai falar assim, gente, é o seguinte, se as pessoas gostarem e tivermos tempo certo, quem sabe? Mas nesse momento nós construímos uma história de apenas uma temporada. Ok, maravilhoso, lindo, adorei. Igual The Stand. Não sei se o Valdir terminou, vai ser pauta pro próximo programa. Mas olha, puta que pariu, que série. Enfim, o que acontece? Eles soltaram recentemente um vídeo áudio do Aziraphale, o anjo lá, e o Crowley, o Aziraphale e o Crowley, conversando durante a pandemia. Então tá dando muito a entender que vem uma segunda temporada.
E que ela vai se passar nos dias atuais, durante a pandemia. E, cara, quando eu li isso, me deu um comichão. Porque o que eu tô vendo de gente que vai se doer novamente por causa disso. E, gente, eu adoro a Discord. Eu acho que, assim, eu sou o diabinho. Sabe o diabinho e o anjinho que ficam? Um fica na sua direita, outro na esquerda da sua vida ali. Falando, vai, faz. Eu sou o diabinho. O Valdir deve ser o anjinho. Eu sou o diabinho. Tanto que meu cabelo é vermelho. Então deve ter tudo a ver uma coisa com a outra, né? E, ai, gente, eu tô querendo muito. Tomara que saia essa temporada, que ela seja feita. Talvez, o que eu acho que vai acontecer aqui, eles vão segurar mais um tempo, porque essa questão da pandêmica aí, ela tá bem pesada, então talvez seja algo que eles não queiram cutucar. E não é questão de cutucar a ferida, mas é questão de que é algo dolorido para algumas pessoas, né? Aliás, para muitas pessoas, não é para algumas, mas para muitas. Então talvez seja algo que eles vão querer, assim, esperar pelo menos a poeira baixar um pouco, para depois tocar nesse assunto, diferente de um outro seriado que, não sei se um dia a gente vai chegar a falar dele aqui, mas é o Grey's Anatomy, que pegou a última temporada deles aí e meteu o louco e vamos fazer a última temporada dentro do que foi a pandemia. E tem muita gente achando que tá pesada. Minha opinião, não. Eu achei que ia ser, assim, pela polêmica toda, eu achei que, nossa, vai ser aquela loucura, né? Realmente, no começo eu ainda falo, gente, não deveriam. Eu falei isso. Mas aí eu comecei a assistir e falei, gente, primeiro que eles nem mostram muito, assim, a situação em si, né? Não vou ficar dando detalhe porque não faz parte do nosso programa, mas eles nem mostram muito a situação em si. Eles vão focar num drama que é da atriz principal ali e não vão mostrar realmente o que tá sendo a pandemia, o que foi a pandemia dentro de um hospital. Mostra lá as loucuras que tá sendo que passam, né, a correria, mas nada muito além do que é uma UTI, do que é uma CTI para quem já passou por lá de verdade, tá? E eu acho então que eles vão realmente baixar aí, esperar baixar a poeira para depois lançar essa segunda temporada, e eu tô muito no aguardo dela. Eu espero que realmente ele amadureça essa ideia e leve ela a sério, porque vai ser assim. Nossa senhora, se vocês acharam que a primeira cutucou, eu acho que essa segunda, seguindo essa ideia, vai cutucar muito mais. E aí, falando disso, de cutucar, vamos falar da questão que a galera é tão sem noção que foi pedir o cancelamento dessa série? Diga aí, quero saber. Você não lembra disso? Na época que eu assisti, eu cheguei a ver sobre as polêmicas e tal, mas eu não liguei porque realmente as coisas... É que nem eu falei, essas coisas não me afetam, não me importam. Tipo, eu vi Adão e Eva negros, tipo, tá, pode ter acontecido, ok. Me importa muito mais a história e saber que a intenção do autor era cutucar do que ficar prestando atenção em polêmica dos outros, porque isso pra mim não é polêmico. Pois é. Então, o que aconteceu? É que assim, pra mim também não foi, mas foi tão ridículo que na época eu parei pra ler. A galera se doeu tanto com essas pequenas coisas de Adão e Eva negro, a cobra lá, esqueci o nome dela agora, a serpente, a Lilith, foi interpretada de uma outra forma. Tipo assim, foi interpretada da forma como os cristãos... Hã? A serpente que tentou Eva foi o Crowley, né? Então, foi o Crowley. E a questão dos dois anjos, que desde o início dá a entender que eles têm uma amizade do demônio e o anjo. E tipo, nossa gente, foram tão pequenos pontos assim, minúsculos, e que essa galera simplesmente juntou-se, se doeu, falou, vamos pedir o cancelamento dessa porra. Porque tava vindo já de um outro cancelamento que eu não lembro qual que era, mas eles já haviam pedido o cancelamento de uma outra série da Netflix, que tinha nada a ver com a Amazon. E aí esse povo simplesmente foi lá na Netflix reclamar de uma série da Amazon, pedir o cancelamento de belas maldições pra Netflix. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Boa, meu amigo. Mandou muito bem. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Netflix falou, minha filha, não tem nada a ver com isso, não se pode, hein? Lembrei qual que foi o seriado. Foi um
um seriado de comédia com o Fábio Porchat que teve na Netflix, eu não lembro, foi um filme, não sei, de Deus, de Deus lá, que era... Sei qual que é. Então, tava vindo seguido desse. E aí a galera se juntou e falou, já que já derrubamos um, vamos derrubar outro também. Acharam que tinha esse poder todo aí. Só que, infelizmente, além deles terem pegado o negócio errado, né? Além deles terem pegado ali a produtora errado, eles se esquecem que eles estão cutucando algo que vai além dos brasileiros, além de uma produtora brasileira, que não tem nada a ver, né? Porque é muito fácil você pegar uma produtora pequena brasileira, fazer uma manifestação, ele achar que vai perder público e, tipo, cancelamos. E você ir lá pegar uma produtora americana grande, na qual tanto a produtora quanto o autor e diretor da série tá pouco se fudendo pra sua opinião, porque lá eles têm muito mais religiões do que aqui, né? Isso dentro do próprio cristianismo, pra vocês entenderem. E que não estão preocupados em boicotar seriado ou boicotar a produtora. Eles estão preocupados em literalmente levar a palavra do Senhor para as pessoas. Então você vai encontrar ali umas religiões que estão causando mimimi? Vai, mas é muito menor do que aqui. A maioria, a sua grande maioria lá, tá mais preocupada em levar público para dentro da igreja, né? E aí, onde a gente encontra também a questão aqui no Brasil, que agora tá crescendo muito, que tá sendo taxada como a igreja de parede branca e a igreja de parede preta. O que é a igreja de parede preta? Que tá a cara do Valdir, que tá sendo muito criticada pela galera. É as igrejas que estão sendo criadas para os jovens. Na sua grande maioria, as cristãs evangélicas. Que são aquelas igrejas literalmente de parede preta, Valdir, pra você entender. Tipo Bola de Neve, tem umas batistas, em que a parede, tanto de fora quanto de dentro, elas são escuras, elas são pretas, né? E ali você tem música religiosa que vai atrair jovem. A forma como a palavra é passada é para atrair o público jovem. Então ele não tá preocupado em trazer o ser já mais velho, que já entende da palavra ali pra dentro. Ele quer trazer gente nova, ele quer trazer essas pessoas que estão pra fora. Então eles estão muito mais preocupados em trazer esse público pra dentro da igreja, né? Do que ficar causando na porta de produtora pra cancelar seriado. Não é isso que eles querem. E aí você aqui no Brasil, você tem justamente o contrário. Agora, recentemente, que essas igrejas estão sendo inclusas aqui no Brasil. Mas isso já é uma coisa muito mais antiga lá fora, né? Enfim, aí é muito só o comentário que eu queria fazer. E você pega, voltando aí no caso ali da coisa do Porta dos Fundos, porque isso me remete a uma coisa, a uma hipocrisia, eu diria, muito grande, porque eles quiseram fazer o cancelamento lá era o especial de Natal do Porta dos Fundos pra Netflix, porque eles estavam representando ali no filme Jesus Cristo como um homem homossexual. E aí, cara, primeiro que você tá fazendo uma comédia. Então, assim, eu acredito que existe limite pra comédia, mas o limite é muito maior do que pra qualquer outra coisa. Quando você vai falar sério de uma coisa, você precisa realmente pegar um pouco mais o pé no chão. Quando você tá falando de brincando, cara, o limite é muito maior. Tipo, calma. Segundo, ninguém nunca disse que não poderia ter sido. Então, sabe, não esquece. E terceiro, cara, por mais que eu concordo de que é uma figura com que você precisa tomar cuidado com como você mostra as atitudes e tudo mais. Cara, é muito nítido que foi pensado colocar, né, dentro do especial Jesus Cristo como homossexual, já pensando no que poderia acontecer, porque no ano anterior a Porta dos Fundos fez um especial também de Natal, contando também a história de Jesus Cristo, só que colocou ele como um escrotão, machista, fascista pra caralho, e ninguém se importou. E por que quando acontece isso ninguém se importa? E só porque lá no do outro ano ele era homossexual, que gerou essa coisa toda? Eu tenho um nome pra isso: hipocrisia. Exatamente.
E é a mesma hipocrisia que levou essa galera a querer tentar cancelar a Belas Maldições sem nem tentar entender a mensagem que estava por trás da série. Exatamente. Simplesmente porque se incomoda com coisa que não faz diferença, sabe? Que diferença realmente faz para essas pessoas? Qual que é a cor da pele de Adão e Eva? Você vai deixar de acreditar que eles foram o primeiro homem e a primeira mulher? Pelo amor de Deus, gente. Porra! É umas coisas que chegam a fugir da realidade. Então, e assim, Neil Gaiman, só por perceber essas coisas e dar essa cutucada de uma forma... Assim, é de uma forma tão sutil, é elegante a cutucada dele. Sim. O cara é aquela foda, treta sem descer do salto, tá ligado? Não preciso descer do salto pra baixar nível, não tenho isso. O cara, ele simplesmente mostra, ó, aqui, é assim que eu imagino, ponto. Não, é elegante, é foda. E aí, é lógico que a gente tá falando muito aqui do Neil Gaiman, porque ele é o grande nome aí por trás da série, mas tem todo o crédito que tem que ser dado também pro outro autor, né, o Terry, que faleceu, porque o cara teve uma participação enorme também, que é uma curiosidade de quando eles estavam escrevendo o livro, que inclusive a Bruna não sabia que era coautoria, que eram 2 autores. Ela ficou sabendo hoje isso. Que enquanto eles estavam escrevendo o livro, eu vi isso numa entrevista e achei muito legal. Eles... Se você for assistir a série ou se você for pegar o livro para ler, você vai perceber que em alguns pontos ali, a história vai para um negócio que você olha e você fala, puta, como que chegou aqui? Dá umas viradas muito rápidas. Por que isso acontecia? Porque pegava para escrever os capítulos do livro e ia escrevendo. Quando ele não sabia mais para onde ir, tipo, sabe aquele negócio que dá aquele bloqueio criativo na pessoa? Sim. Ele parava e mandava pro outro continuar. E aí o outro continuava do ponto que parou. E aí, tipo, eles iam fazendo essa virada para escrever. E aí, em um determinado ponto ali, por exemplo, o Neil Gaiman parava, tipo, não sei para onde ir daqui, era o Terry que continuava. Por isso que dá essas viradas que são muito legais, porque os dois são ótimos autores, os caras são muito criativos, mas que são tão diferentes do que você estava indo antes, porque são 2 pessoas diferentes escrevendo de pontos diferentes da história. É muito legal. Muito. Muito mesmo. Faz sentido agora essa... Não sei explicar, mas... É realmente como se você tivesse ali o Aziraphale e o Crowley escrevendo o mesmo livro. Então, tipo, um era um e o outro era o outro. Verdade. Realmente. Eu não consigo ter uma noção de qual dos 2 deve ter incluído isso na história, mas eu quero falar muito sobre a posição dos anjos nessa história. Porque assim, né? A gente eu sou católico, né, tudo mais. A gente é ensinado a acreditar, pelo menos, que os anjos são criaturas bondosas, que eles vão proteger a gente do mal e tudo mais, né? E você vê ali na obra que os anjos estão um pouco se fudendo. Eles querem mais é que tenha guerra. Eles querem mais é que o apocalipse aconteça para eles saírem na porrada com os demônios. E só uma pausa. Isso você vai encontrar em vários, não só nos Belas Maldições, mas em qualquer filme, em qualquer seriado que vai abordar esse tema. Você vai ter isso em Dogma, você vai ter isso em Sobrenatural, você vai ter isso em qualquer seriado que aborde este tema. Então, assim, por quê? Por que isso acontece, né? E aí, eu vou ser a pessoa que vai causar treta aqui, depois desse comentário. Para e pensa com vocês. Por que tanta guerra no mundo? Será que realmente a gente não tem ali um anjo de um lado e um demônio do outro falando, vai lá cutucar, vai lá tentar caçar petróleo na terra do seu coleguinha, que lá tem bastante? Será que não é isso que tá acontecendo no mundo? E tipo, a galera só tá fechando o olho porque acha que anjo é um negócio que foi colocado ali pra você como um negócio bonito, fofo, que te salva das coisas ruins e tudo mais, e na verdade talvez não seja,
né? E assim, eu não vou cutucar isso só pelo fato de a Bruna não gosta do cristianismo. Não, vou além para você. Fada é colocada para criança como uma coisa fofa, para ela achar que é maravilhoso. E não é. Você quer ver eu com medo de um bicho, meu filho? É de fada. E olha que eu manjo dos bagulhos ali. Então, assim, tá mais dentro das coisas que eu acredito do que dentro do próprio cristianismo. E eu sei que fada é um bagulho sinistro pra caralho. Então, eu não cutuco, eu não tampo o meu olho, eu não vou tapar o sol com a peneira, entendeu? Então, assim, talvez a treta que tá acontecendo no mundo, vou pra um lado mais além ali. Vai ser realmente o que aconteceu em Sobrenatural. Deus simplesmente perdeu a fé na humanidade e falou, gente, que bosta que eu criei, olha o que eles estão fazendo. Vou para outro lugar procurar uma outra coisa para eu fazer, um outro mundo para eu fazer. E largou a gente na mão de anjo e demônio que estão tentando caçar treta entre eles. E a gente tá se fudendo no meio dessa treta e a gente tá em cima do muro. De um lado a gente tem um anjo tentando derrubar o muro, no outro a gente tem um diabinho tentando derrubar o mesmo muro e a gente fica em cima na tremedeira ali pra não cair. Eu quero trazer, aproveitando isso que você falou, eu quero trazer uma frase. Eu não sou nenhum grande conhecedor desse quadrinho. Um professor meu que me contou essa história uma vez, mas que ficou muito marcado pra mim e acho que combina muito com agora, que é uma parte do Spawn, Soldado do Inferno, que nos quadrinhos uma menina que ajudou ele a salvar um monte de gente e morre. E aí ele quer levar ela pro céu, né? Ele carregando o corpo dela pra levar ela pro céu, porque, ela é uma pessoa, ela ajudou a salvar um monte de gente e tal. Pra ele, na cabeça dele, ela merecia, né? E o céu fecha as portas pra ela. E quando aparece um anjo, ele aponta o dedo na cara do anjo e fala, olha, vocês aqui em cima não são melhores que eles lá embaixo. Mas, dito isso, eu não sei, é uma interpretação completamente válida, mas a minha interpretação é um pouco diferente. Eu já olho pra isso para talvez uma alegoria a um monte de, sei lá, uma galera aí ao redor da história da humanidade, que eles simplesmente eles querem se abster das coisas, simplesmente dizendo, eu obedeci ordens, sabe? Se abster de responsabilidade, eu obedeci ordem. Quanto soldado nazista não fez um monte de merda pra depois só chegar num tribunal e falar, não, eram as ordens que eu tinha. Exatamente. Fala. E não só isso, sabe? Você pegar, mano, quanta coisa, sabe? Quanta coisa retardada que o ser humano faz e que, tipo, sabe? É se abster da responsabilidade. Eu olho por exemplo, em Belas Maldições é isso. Você falou de Sobrenatural. Sobrenatural já talvez seja um pouco diferente. Eu vejo muito mais como, tipo, beleza, Deus sumiu, então talvez tenha um posto maior aí pra eu assumir. Talvez seja um negócio muito mais egoísta. Mas no caso de Belas Maldições eu vejo muito mais como isso. Tipo, as minhas ordens são essas. O apocalipse tem que acontecer, a guerra dos anjos com os demônios tem que acontecer. E é isso, ponto. Vamos fazer. Essas são as minhas... Eu olho... É se abster da responsabilidade. Enquanto ali o Crowley e o Aziraphale, por eles terem se apegado à humanidade e não só à humanidade, né, mas principalmente as coisas que a humanidade tem a capacidade de criar, eles olham para aquilo e falam, não precisa ser assim. Vamos tentar fazer diferente. Sim, faz sentido. Concordo com a sua teoria. E é o que a gente estava falando de interpretação. Tem formas diferentes de você interpretar uma mesma coisa, né? Sim. O que não significa que nenhuma delas esteja errada, então também pode ser que nenhum dos dois esteja certo. Só quem vai poder dizer qual que era a intenção é o próprio Neil Gaiman. Sim, com certeza. Mas é isso, são formas de você tirar boas lições de uma mesma obra. Com certeza, ao invés de ficarem caçando vírgula fora de lugar para impedir que esse tipo de coisa seja trazida à tona. Gente, se esse povo que vai fazer mimi na porta de produtora para cancelamento parasse por um milésimo de segundo
e fizesse uma pesquisa simples, gente. Esse tipo de conteúdo pode levar curiosidade para outras pessoas. Então imagina o seguinte, você aí religioso que acha que talvez isso seja motivo para pedir cancelamento de uma série. Vamos lá, para e pensa aqui comigo. Essa série alcançou assim milhões de pessoas mundo afora, né? Tanto aqui no Brasil quanto fora. E se, assim, por sei lá, empecilho do destino, vamos colocar assim, a cada 100 pessoas que essa série alcançou, 50 tiveram curiosidade de ir, 50 não, vou aumentar o meu número, 70 tiveram curiosidade de ir até a internet para pesquisar sobre quem, sei lá, era Aziraphale, quem foi Crowley, o que foi o paraíso, pessoas que nem sabiam o que era, tá? O que era o paraíso, o que é a espada que o Aziraphale perdeu, o que é o apocalipse, o que é o anticristo. Dessas 70 pessoas, 30, sei lá, se converteram, talvez. Foram para uma igreja e falaram, caraca, mano, isso aqui é interessante, vou seguir uma religião. Então você tá procurando, amigo, chifre em cabeça de cavalo, tá? E não é um unicórnio, é chifre em cabeça de cavalo. Ao invés de estar pensando pelo outro lado da coisa. Então você tá interpretando tudo, desde a história até o conceito real das pessoas assistindo aquilo de uma forma errada. Porque ao invés de você deixar o conteúdo ir para a pessoa, para que ela tenha ali a curiosidade, o despertar da curiosidade dela, de ir ver se aquilo é real, de ir ver se aquilo é algo que ela quer levar para a vida dela como real ou não, você tá tirando isso dela. Então, assim, você não tá sendo bom. Você tá sendo tão ruim quanto você acha que aquela pessoa supostamente foi ao criar aquele seriado, aquele conteúdo. Tão ruim ou até mesmo pior. Porque você tá impedindo de que conteúdos cheguem a determinadas pessoas que não têm acesso a esses conteúdos. Ponto. É isso aí. Eu não tenho nem mais argumentos, porque é isso, sabe? Você querer impedir as pessoas de terem acesso a um tipo de conteúdo que pode... É que nem você falou, pode acabar levando essas pessoas para a religião. Eu não digo nem isso, às vezes não precisa nem ir para a religião especificamente, mas só de a pessoa aprender um pouquinho mais sobre aquilo e se tornar uma pessoa melhor por isso. Cara, você tem noção disso? Você está, através de um ato, impedindo a pessoa de, às vezes, colocar a mão na consciência e se tornar uma pessoa melhor. Porque, cara, às vezes pode parecer que a gente tá exagerando porque a gente tá falando de uma série, mas esse é o tipo de poder que a cultura pop tem. Pra mim, a maior... Eu estudei design gráfico e a gente aprende muito sobre o que é arte. E cara, pra mim, uma das maiores formas de arte é você ensinar a pessoa enquanto ela tá se divertindo. Porque é o tipo de exemplo que a pessoa vai buscar. Se você não... Dependendo do âmbito onde você vive, se você não tem bons exemplos, você vai acabar buscando exemplo na cultura pop, nos personagens. Por que os super-heróis hoje em dia estão tão em alta e ficaram tanto tempo nos quadrinhos? Porque eles são ícones de boas coisas a serem seguidas. Por que Jesus Cristo é tão seguido e o cristianismo é uma religião tão grande? Porque é um exemplo a ser seguido. Independente de você que está escutando acreditar ou não, é um exemplo a ser seguido. É o exemplo de uma boa pessoa. Então, é isso. Então, você não impedir as pessoas de terem acesso a isso, é crueldade até. Eu vou usar essa fala do Valdir pra deixar, assim, algo bem mais claro pra vocês, quando vocês pararem pra pensar, assim, nossa, tá exagerando porque é só um filme, é só uma série, mas como o Valdir falou, através dessa cultura pop, dessa coisa diferente, dessa coisa de, vou botar entre aspas, divertida, porque é um entretenimento que a galera conhece coisas novas, aprendem coisas novas. E eu vou falar agora uma experiência de professora, tá? Essa semana mesmo, eu dou aula, essa semana não, acho que já tem umas 2 semanas isso. Eu dou aula para crianças de 4º, 5º ano, tá? No colégio aqui da cidade.
E nós estamos em aula online. E assim, eu estou me desdobrando em casa para atrair a atenção deles. Porque deles é literalmente aula online. Nós entramos no aplicativo e são 50 minutos de aula ali com eles. 50 minutos numa aula. Porque no meu caso eu tenho aulas dobradinhas. Eu tenho 2 aulas de geografia, 2 aulas de história durante a semana. Então eu tenho que fazer alguma coisa para chamar a atenção deles. Eu não posso ficar na mesmice, porque eles vão se cansar. Então qualquer mosquito que passar na frente deles vai ser mais atrativo do que eu. Ano passado eu usava o meu cachorro nas aulas. Vocês têm noção? Eu usava o meu cachorro. Quem dava minhas aulas era o meu cachorro. Então eu botava o meu cachorro, eu colocava o Odin na tela, tampava minha cara, só ficava ele, e eu fazia a vozinha dele no fundo, explicando as respostas das questões para as crianças. Eu tenho criança que já foi pro 6º ano esse ano, que viram pra mim e me perguntam: tia, como é que tá seu cachorro? Lembra daquele dia que ele deu aquela aula que ele explicou tal coisa pra gente? E tipo assim, então ficou na cabeça dele. Se tivesse sido uma aula de eu explicando mais conteúdo chatonildo, porque história e geografia é muito conteúdo teórico, estressa eu, imagina eles que são pequenininhos, né? Eles não teriam marcado aquilo. Essa semana mesmo, eu tô usando um bichinho que eu tenho aqui em casa, que é um polvo, que ele vira 2... É novo, tá na moda esse bichinho agora. Ele tem 2 humor. Então, quando você vira ele do lado verdinho, ele tá de bom humor. Você vira ele do lado preto, ele tá de mau humor. E eu inventei de usar esse bichinho com as crianças, tanto do 5º ano desse ano, quanto do 4º. Então, sempre que eles fazem alguma coisa, alguma resposta errada, eu viro o bichinho pro lado que tá de cara feia. Quando eles falam a resposta certa, eu coloco o bichinho do lado verde. E às vezes eu até faço vozinha pro bichinho como se ele fosse o fantoche. Mas tem uma sala do 5º ano, que tem uma menininha lá, que toda vez que eu coloco o bichinho na tela, ela racha o bico. Ela racha o bico dela ficar roxa. E eu tenho certeza que aquele conteúdo daquele dia, que aquela menina quase desmaiou na sala de tanto rir e quase fez a sala inteira fazer xixi na calça de tanto rir, porque até eu tava chorando de rir com ela rindo, vai ficar na cabeça dela. Porque ela vai parar, ela vai lembrar, vai falar assim: meu, aquele dia que eu quase mijei na calça de rir com um bichinho falante na tela. Porque, gente, ele não precisava falar nada, eu só colocava a cabecinha dele assim no canto e ela começava a rir enlouquecidamente. Então, assim, prova mais fato do que isso, de que realmente as crianças aprendem com diversão, né? E aí eu vou pegar crianças e adolescentes principalmente. Não existe. Bota um conteúdo de história para aquela criatura em que ela vai ter que ler um texto de 4 páginas e o mesmo conteúdo de história num jogo de videogame para uma outra criança. E aí você vai e pergunta para aquelas duas o que elas entenderam, o que elas conseguiram gravar. A criança que te jogou o videogame ali com aquele conteúdo vai saber te explicar de ponta a ponta o que foi a Segunda Guerra. Se você perguntar para a criança que você mandou ler 4, 5 páginas de teoria, ela só vai falar pra você, falar: tia, foi só tiro, porrada e bomba. Ela não vai tirar um contexto, porque ela não vai ter, vou colocar entre muitas aspas, vivenciado aquilo num jogo ali. E é isso que a cultura pop vai trazer através desses seriados, através desses filmes que a galera tá querendo boicotar, sem nem pensar nos prós que isso tá trazendo pra juventude. Exatamente. E não digo nem só criança e adolescente, cara. A gente adulto, cara, às vezes você pegar realmente um livro de história é chato. Mas se você pegar uma série, um filme, um jogo de videogame que pega a história de um personagem que tá passando por aquilo e vai te contando o contexto de uma forma que você consegue se divertir com aquilo, cara, você aprende. Você aprende. Sabe, né? É melhor pra todo mundo. Sabe, quanto mais obras desse tipo, como essas do New Gamer, como outras que tem por aí, cara, quanto mais tiver, com mais variedade de coisas sendo contada, com mais histórias sendo contadas, mais dessas cutucadas, para mostrar para as pessoas que essas coisas são comuns, essas coisas acontecem, sabe, é melhor para todo mundo, torna mais fácil de as pessoas se tornarem cada vez melhores. No fim das contas, conteúdo é pra isso. Com certeza.
Bom, gente, acho que é isso. Acho que a mensagem que a gente queria passar aqui com o episódio e a mensagem de Elas Maldições foi passada. Se você ainda não assistiu, corre, assiste, porque é incrível, é maravilhoso. Se você tiver qualquer outra interpretação aí da série, conta lá pra gente no Instagram, manda mensagem, comenta lá na postagem oficial, no Instagram, no Facebook, manda e-mail pra gente também, pode mandar lá no cinenerdcast@hotmail.com. Cara, é uma série que eu gosto muito. Se vocês quiserem conversar sobre, a gente conversa. Se vocês quiserem live sobre, pra gente começar a trocar ideias sobre os conceitos da série, pode pedir. Não sei se a gente vai conseguir fazer, né? Mas se tiver bastante gente pedindo, talvez a gente faça, né? E mais, gente, se você começou a assistir essa série e com olhos preconceituosos por causa do tema e não conseguiu terminar, volta lá agora com toda essa ideia que a gente acabou de passar aqui pra vocês. Exato. Tenta assistir com essa nova visão que a gente acabou de dar aqui. Só tenta. Muda um pouquinho a sua visão. Tenta assistir e ver os detalhes da forma como a gente acabou de colocar aqui pra vocês. Que eu tenho certeza que você vai conseguir assistir essa série inteira. Pode ser que você não mude a sua opinião, que você ainda ache ela ali totalmente fora da casinha pro que você acredita, ok. Mas que você vai conseguir assistir e vai conseguir identificar essas coisas que nós acabamos de falar pra você, que talvez na sua primeira visão você não tenha percebido, isso você vai. Com certeza. Total. Bom, é isso aí, galera. Obrigado por vocês terem ficado até aqui. Semana que vem a gente vai falar de outra coisa já. A gente vai falar, até comentou aqui já, né? De uma obra do Stephen King, que é outro monstro aí da literatura. Cara, é um negócio que a gente tá comentando já faz tempo, que eu tô tão empolgada pra falar dessa série, que eu não sei não se esse episódio não vai ter umas 2 horas de episódio. Vai precisar. Eu quero falar. Vai ser 2 episódios daqui, se bobear ainda vai ser mais 2 episódios lá do Campeonato Cast, que tem assunto, olha, vai ser uma cobertura completa, que é da série The Stand, que veio pro Brasil, a série não veio pro Brasil com outro nome, é esse nome mesmo, mas o livro veio pro Brasil com outro nome, mas o nome original realmente é esse, The Stand. Se você estiver interessado, vai lá assistir também, antes da gente fazer o episódio. Porque, como sempre, né? Hoje a gente não chegou a dar o aviso, mas todo mundo já sabe. Tem spoiler, a gente vai falar de tudo que acontece na série. Então, assim, se você não quiser levar o spoiler, vai lá e maratona a série. Eu maratonei, inclusive, nessa madrugada de sábado para domingo. Que realmente, depois que você começa... Quando você começa a entender o que tá acontecendo, não dá pra você parar. É inacreditável. Eu avisei. Então, vai lá, assiste. E depois volta aqui semana que vem pra escutar a gente falando sobre. Por favor. Falou, galera. Até a próxima. Tchau! Beijo, gente. Tchau! Bom, vamos lá? Bora. 3, 2, 1. Fala, galera, sejam muito bem-vindos a mais um Cine Nerd, o seu podcast de cultura pop, onde a gente fala de filmes, design. Melhor voltar. O seu início travou. Eu não sei se ele vai sair ou se ele não vai, então acho melhor tentar de novo, aproveitar que já só é o iniciozinho. O bem no comecinho travou, tipo. Caraca! Porque eu quero deixar isso claro pra vocês. Primeiro filme bíblico cinematográfico do mundo. Só um segundo aí. Corta isso depois. Eu vou criar um meme ainda nos episódios pra pôr no Instagram,
Que é o Valdir Corta. Nossa, adorei. Valdir Corta. Colocar lá, quando lançar o episódio, colocar a hashtag Valdir Corta. Né? Ai... Ela faz uma interpretação das profecias? Que foi isso? Hã? Que foi isso? Celular. Foi mal aí. Sempre o celular. Eu esqueço de tirar o volume dele antes. Desculpa, continua. Ai, cara. Não. Eita, passou o capiroto aí atrás de você. Não tem o... Deixa eu só fazer minhas anotações, porque senão depois eu esqueço, gente. Fico devendo pra vocês. Enfim. Nossa senhora, manchei tudo no meu caderno. Manchei toda. Como que eu posso dizer? E agora? Este episódio foi editado por Valdir Leite. Se você chegou até aqui, manda e-mails, mensagens, DM pra gente falando o que você achou de Belas Maldições e comenta na nossa postagem oficial do Facebook ou do Instagram. #o Valdir Corta.